Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma única semana que basicamente mudou o mundo. Uhum. As nossas fontes são anotações e comentários bem detalhados sobre o capítulo 12 do Evangelho de João, que funciona assim como o ato de abertura da semana final de Jesus. Exato. E o que a gente vai explorar é como, nesse momento crucial, quase todos ao redor de Jesus entenderam mal o que estava acontecendo. Maria age por devoção, mas é acusada de desperdício. Isso. A multidão aclama como rei, mas, pelos motivos errados. E seus inimigos veem o poder dele, mas entendem apenas como uma ameaça que precisa ser eliminada. A nossa missão aqui é desvendar essa teia de interpretações conflitantes. Exatamente. O que é fascinante nesse capítulo é que ele é um microcosmo de toda a história. Sabe, a gente tem um contraste constante entre a perspectiva divina e a humana. Sim. As pessoas veem um ato, uma palavra, um milagre e interpretam aquilo através das suas próprias esperanças, medos, ambições. E Jesus está o tempo todo tentando reorientar essa visão, mostrando que a verdadeira glória não se parece em nada com o que eles esperam. Vamos começar então em Betânia, num jantar. O clima deveria ser de celebração. Lázaro, que Jesus ressuscitou dos mortos, está ali, na mesa. É uma cena poderosa. Muito. E então, Maria, a irmã de Lázaro, faz algo que, choca a todos. Ela quebra um frasco de perfume de nardo puro e unge os pés de Jesus com ele. E a gente precisa entender a dimensão desse gesto. O material de origem deixa claro que era um perfume caríssimo. O valor estimado era de 300 denários. 300 denários? É. Para a gente ter uma perspectiva, um denário era o pagamento por um dia de trabalho. A gente está falando do salário de quase um ano inteiro para um trabalhador comum. Peraí, então isso não é só um ato de devoção, é uma declaração econômica radical. Numa sociedade onde a sobrevivência era uma luta diária, ela está essencialmente queimando a segurança financeira de um ano inteiro num único gesto. Qual era a mensagem por trás de uma extravagância tão grande? A mensagem é de valor. Ela está publicamente declarando que Jesus vale mais do que a segurança de um ano, mais do que tudo que ela possui. É um ato de adoração total. E é também um ato de profunda humildade. Os comentários que a gente analisou destacam que uma mulher respeitável não soltaria os cabelos em público para enxugar os pés de um homem. Ela está quebrando normas sociais e econômicas ao mesmo tempo por devoção. Mas, como a gente disse, as interpretações variam. Judas Iscariotes vê a cena e protesta na hora. Ele diz que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Uma objeção que, assim, na superfície parece nobre, né? Parece, mas o texto nos dá um insight brutal sobre a real motivação dele. Ele não diz isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo tesoureiro do grupo, ele via aquilo como dinheiro que não ia mais passar pelas mãos dele. A preocupação social dele era uma fachada para a ganância, e a resposta de Jesus é reveladora. Ele defende Maria e dá um significado totalmente novo ao gesto dela. Ele diz: "Deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento." De repente, não é sobre desperdício, é sobre preparação. Precisamente. Jesus recontextualiza o ato como uma unção profética. Em um momento de aparente celebração com Lázaro ressuscitado à mesa, Jesus está apontando para a própria morte. Nossa! Ele está dizendo que, enquanto os pobres sempre estarão por perto para serem ajudados, a oportunidade de prepará-lo para o seu fim iminente era única. E passageira. O aroma que enche a casa não é de festa, é de funeral. E essa tensão só aumenta. A notícia se espalha de que Jesus está em Betânia. E o detalhe crucial é que Lázaro também está lá. Uma multidão aparece não só para ver Jesus, mas para ver o homem que voltou da morte. E a reação das autoridades religiosas a essa prova viva de poder é inacreditável. É a reação do poder encurralado. Lázaro era a evidência irrefutável de um milagre que estava desestabilizando a autoridade deles. A popularidade de Jesus estava explodindo por causa dele. Claro, a lógica deles é sombria e direta. Se a evidência está causando problema, elimine a evidência. Eles decidem que precisam matar não apenas Jesus, mas também Lázaro. É uma escalada de tensão impressionante.
E essa tensão transborda do ambiente privado de Betânia para a cena pública no dia seguinte, quando ele decide entrar em Jerusalém. Mas a recepção que ele tem lá é o exato oposto do que os inimigos dele queriam, certo? Completamente. A cena muda da conspiração secreta para a aclamação em massa. Uma multidão enorme que estava na cidade para a Páscoa sai para recebê-lo. Eles agitam ramos de palmeiras e gritam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Pelas aparências, é o momento de maior triunfo dele. Eles o estão tratando como um herói conquistador, um libertador. Os ramos de palmeiras eram um símbolo nacionalista, sabe, associado a vitórias militares do passado. Hosana significa algo como salva-nos agora. A expectativa é clara. Eles querem um rei que os liberte do Império Romano. Exato. A atmosfera é de fervor político. E é exatamente por isso que o que Jesus faz a seguir é tão chocante e subversivo. No auge dessa aclamação, com a multidão pronta para coroá-lo rei, ele faz uma escolha deliberada sobre como entrar na cidade. A multidão está em frenesi, esperando um libertador num cavalo de guerra, o símbolo do poder e da conquista. Por que ele escolheria minar essa expectativa bem no momento de seu maior apoio popular? Qual era o risco de entrar em um jumento? O risco era ser visto como fraco ou ridículo, desapontando todo mundo. Mas a escolha foi uma declaração de propósito. Ao montar um jumentinho, ele estava conscientemente cumprindo uma antiga profecia de Zacarias. Ah, sim, que descrevia a vinda de um rei justo e humilde que traria paz e não a guerra. Ele estava na prática dizendo à multidão: eu sou um rei, mas não o tipo de rei que vocês estão esperando. Meu reino não é sobre poder militar, é sobre paz e humildade. Ele está redefinindo o messianismo diante dos olhos deles, mas eles não percebem. O material que a gente analisou deixa claro que nem mesmo os discípulos mais próximos entenderam na hora. Só depois da ressurreição é que eles olharam para trás e conectaram os pontos com a profecia. Outro exemplo da incompreensão geral. E enquanto a multidão e os discípulos estão confusos, os fariseus estão em pânico. Eles olham para a cena e dizem uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, o mundo inteiro vai atrás dele. Nossa. Para eles, a popularidade de Jesus atingiu um ponto de não retorno. É uma confissão de que perderam o controle. Esse tema de incompreensão e expectativas subvertidas continua num encontro que acontece logo em seguida e que parece quase um interlúdio, assim. Alguns gregos, não judeus, que estavam em Jerusalém para a festa, se aproximam de um dos discípulos com um pedido simples. Senhor, queríamos ver Jesus. E a chegada desses estrangeiros, desses gentios, é o gatilho para uma das declarações mais importantes de Jesus. Ele não diz simplesmente tragam eles aqui. A presença deles simboliza que a missão dele está prestes a se tornar global, a romper as fronteiras de Israel. A resposta dele é solene. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas a definição dele de glória é, mais uma vez, o oposto do que qualquer um esperaria. Ele não fala de poder ou reconhecimento. Em vez disso, ele usa uma analogia da agricultura, a do grão de trigo. Sim, ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está explicando o paradoxo central da sua missão. A vida só pode surgir através da morte. Entendi. Para que a grande colheita da salvação acontecesse, alcançando aqueles gregos e o resto do mundo, a semente, ele mesmo precisava ser plantada na terra, morrer e ser sepultada. É uma imagem muito poderosa e honestamente um pouco sombria. Ele está essencialmente dizendo a todos que a vitória só vem através do sacrifício total. É uma lógica completamente oposta à do nosso mundo. E ele continua essa ideia com uma frase de duplo sentido, que ele precisa ser levantado da terra. Uma jogada de palavras brilhante. Num nível, ser levantado significa o ato físico e humilhante de ser erguido na cruz para morrer. Mas, no outro nível, significa ser exaltado, glorificado, elevado a uma posição de honra. Ele está afirmando que a cruz, o símbolo máximo da vergonha da derrota para o mundo, seria na verdade o seu trono. É a partir desse ato de sacrifício que ele atrairia todos a si. Então, apesar de todos esses sinais
ensinamentos e milagres, o capítulo termina com uma nota, assim, bastante melancólica. O texto afirma diretamente que, embora Jesus tivesse realizado tantos sinais na presença deles, a maioria não creu nele. Como isso é possível? O evangelista lida com essa questão chocante, recorrendo a uma profecia de Isaías. A citação fala sobre Deus ter cegado seus olhos e endurecido seu coração, para que não pudessem entender e se converter. Certo. No contexto, isso não é apresentado como uma negação do livre-arbítrio, mas como uma explicação teológica para a resistência obstinada que Jesus enfrentou. É uma forma de dizer que a incredulidade deles era tão profunda que parecia uma condição divinamente permitida, parte de um plano maior. Mas o que eu acho ainda mais fascinante é que o texto não diz que ninguém creu. Ele diz que muitos, até mesmo dentre as autoridades, creram nele. Só que havia um problema. Eles não confessavam isso publicamente por medo dos fariseus. E o medo era muito específico, serem expulsos da sinagoga. Espere um pouco. As fontes dizem que as autoridades tinham medo de serem expulsas da sinagoga. Isso era realmente uma ameaça tão grande a ponto de fazê-los negar publicamente algo em que acreditavam privadamente? O que isso nos diz sobre o poder social da religião naquela época? Isso nos diz tudo. A sinagoga não era apenas um lugar de culto, era o centro da vida comunitária, social e até econômica. Ser expulso significava se tornar um pária. Nossa, significava perder sua identidade, sua rede de contatos, seu lugar na sociedade. Era o ostracismo completo. E o texto nos dá razão psicológica para a escolha deles numa frase devastadora. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa frase é muito forte. A glória dos homens. Isso era sobre status, reputação, segurança financeira. O que exatamente eles tinham tanto medo de perder? Tudo isso. A glória dos homens é a aprovação dos seus pares, o conforto de pertencer, a segurança de não ser desafiado. Eles se depararam com uma escolha direta: manter seu status social intacto ou abraçar uma verdade que lhes custaria tudo. E para eles, naquele momento, o custo social era alto demais. A fé deles existia, mas era uma fé silenciosa, paralisada pelo medo. Uma luz que veio ao mundo, não para julgar, mas para salvar, e que quem o segue não andará nas trevas. É como se ele estivesse deixando a escolha final nas mãos de cada um. Exato. É a síntese perfeita. A luz está brilhando, mas as pessoas podem escolher fechar os olhos. A salvação é oferecida, mas pode ser rejeitada por medo, por ganância, por incompreensão. O capítulo nos deixa com essa tensão no ar, sabe? Preparando o cenário perfeitamente para os eventos da crucificação que virão a seguir. Resumindo, este capítulo nos leva de um ato íntimo de devoção em Betânia, que foi mal interpretado como desperdício, para uma entrada pública em Jerusalém, onde Jesus foi mal interpretado como um rei político, e culmina com ele explicando que sua glória viria através do sacrifício, uma verdade que a maioria não conseguiu ou não quis aceitar. Isso nos deixa com uma reflexão. O capítulo nos apresenta um espectro de respostas a Jesus. A devoção sacrificial e sem custo de Maria, a traição gananciosa de Judas, a aclamação superficial da multidão e a fé temerosa e silenciosa das autoridades. Certo. Cada um deles enfrentou uma escolha sobre o que valorizar mais. Isso levanta uma questão para nós. Se a escolha fundamental é entre a glória dos homens e a glória de Deus, como esses personagens servem de espelho para as complexas maneiras pelas quais as pessoas, ainda hoje, navegam essa mesma decisão em suas próprias vidas, carreiras e comunidades.